Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove ao Senhor nos conceder mais este dia de milagre. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste dia te dá o direito de respirar, de viver, de olhar toda esta grandeza que o Senhor nos criou justamente para que eu e você possa neste dia te louvar, ou possa louvar ao Senhor, possa bendizer ao Senhor. Querido, hoje, Salmo 150, estou aqui falando com Deus, peguei meu instrumento, louvei o Senhor. De fundo está um louvor que eu gosto muito, porque Ele é poderoso, Ele é o nosso poderoso Deus. E hoje eu te convido a louvar, a bendizer o nome do Senhor. Salmo de número 150 para mim e para você hoje. Para que eu e você que estamos respirando possamos louvar o Senhor na beleza da santidade, porque Ele é santo, santo, santo é o nosso Deus. Gente, Salmo 150 diz o seguinte, começa dizendo algo para mim e para você. Talvez, para alguns agora, até entendo, que se torna, parece que impossível, parece, mas não é. Para alguns, talvez, o motivo agora é de muito choro, de muita tristeza, de muita angústia. Mas a Bíblia ensina coisas que para mim e para você, a gente tem que colocar em prática. Porque você já imaginou alguém preso louvando a Deus? Você já imaginou alguém que está restrito da sua liberdade louvando a Deus? Você já imaginou alguém que não pode caminhar, não pode andar, mas de repente a Bíblia nos mostra que ele começa ou ela começa a louvar, o céu se abre, correntes se quebram, cadeias são abertas, porque começou o quê? Engrandecer quem? O nosso Deus que é poderoso. Por isso o Salmo já começa dizendo assim, louvai ao Senhor, louvai a Javé, Jeová, louvai a Deus do que? No seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos, o que? Poderoso, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de corda e com flauta, louvai, aleluia, com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo, mas como assim tudo? Aqui que eu quero chamar sua atenção, tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Eu dou glória a Deus, porque, aleluia, sabe quem é que colocou esse fôlego aí? Sabe quem chegou e colocou fôlego de vida, te auxiliando, me auxiliando? Quando você vai em Gênesis, você vai encontrar Deus soprando nas narinas do homem, auxiliando ele agora a ter a sua primeira respiração neste mundo pelo qual eu habito, você habita. Então como não glorificar a Deus? Como não exaltar o Senhor nosso Deus neste dia? Oh querido, quando a gente tem este coração voltado à adoração, quando a gente se volta a bendizer o Senhor, querido, eu vou dizer algo lindo da parte de Deus. Eu acredito que nessa hora, hein, até os anjos, quem? Os anjos, aqueles que estão lá no terceiro céu com o Senhor Jesus, com certeza quando chama a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é mais ou menos assim, para onde ele está olhando? Para quem ele está olhando? A quem ele está observando? De repente algum deles fala assim, você não está vendo quem é? Olha lá, o servo. Olha, é o Roberto, é o Carlos, é a Maria, é a Regina. Cada nome é citado. Começou a adorar o Senhor e chamou a atenção dele. O céu se abre, a glória do Senhor se faz presente.
Não sei o que você está passando neste momento, mas está dizendo aqui para mim e para você, independente da situação, louve, engrandece, começa a bem dizer o nome do Senhor, porque sinais, prodígios e maravilha há de acontecer para a glória de Deus. Gente, o Salmo de número 150 nos leva a realmente entender o que é uma doxologia. Nos leva a entender que o livro de Salmos, ele é um convite à adoração. E você sabe que na Bíblia, a maioria daqueles que se aproximou do Cristo, estando ele ainda nessa terra, se prostraram, adoraram. Eu não consigo tirar da minha mente a cena daquela mulher cirofenícia, que pedia para que a filha fosse curada, fosse liberta. Mesmo com aquela resposta que parecia ser tão dura ao entendimento humano, e não foi, porque ela revelou que se até das mesas dos seus senhores, quando se cai as migalhas, os cachorrinhos se alimentam. Que resposta! Mas ela teve um ato de adoração, porque diz a Bíblia que ela correu, se prostrou, adorou o Senhor, e ele atendeu o clamor daquela pessoa, pela qual diz que veio primeiro para o povo de Israel, tratar com o povo de Israel. Mas quando alguém de fato se prostra, adora, quando alguém de fato coloca em seu coração em venerar o Senhor Jesus, aleluia, essa doxologia, ela vai agora se tornar algo real na vida desta pessoa, porque ela vai agora alcançar esta graça, alcançar esta bênção, porque ela está entendendo quem é o nosso Deus poderoso nas batalhas, poderoso em tudo aquilo que o ser humano precisa. Glória a Deus. Então o Salmo 150, ele tem, claro, um significado maravilhoso, porque ele é uma doxologia final, ele encerra o livro de Salmos. Portanto, meus queridos, aqui há um chamado a você, a mim, neste dia, para bendizer, para louvar, para adorar Jeová, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, por suas obras poderosas, e a sua grandeza suprema. Sabe quem te formou? Pensa um pouquinho. Sabe quem trouxe você de fato à existência? Esse Deus todo lindo, maravilhoso, nosso Deus poderoso, nosso Deus Yahvé, o nosso Deus Jeová. Sim, o nosso Deus Rafa, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que te toca nesta manhã para a glória dele. Aleluia. Gente, aqui, vou usar esse termo para que você consiga entender um pouquinho mais. Mas aqui o poeta, ele inspirado, ele faz uma convocação. Ele faz uma convocação neste dia para cada pessoa, eu estou incluído. Esta pessoa pela qual ele convida é você, somos todos nós, ao que? A louvar a Jeová por seus feitos poderosos, a grandeza suprema. Só para quem não sabe, alguns já sabem, mas aqui, das 10 vezes que é uma convocação, a qual ele expressa que eu e você devem louvar a Deus, das 10 vezes, 13 vezes aqui, o uso é louvor, o uso é adoração. Aleluia, nesse salmo, glória a Deus. Como não falar do salmo de número 150? Como nesta manhã, há 2 dias, 2 dias, eu sou acordado com esse salmo. E esse salmo me leva ao momento pela qual eu sempre me vi louvando, tocando e bendizendo o nome do Senhor. E não foi diferente, até a bispa que está aqui pertinho de mim, ela falou, você vai hoje tocar o instrumento? Mas aquele ali era o meu momento com Deus. Não era o momento de eu tentar aqui expressar, olha, ele toca, olha, ele canta. Não. Não era esse momento que estava aqui, meu momento era eu louvar a Deus e louvar a Deus com 2 louvores. Eu falei, Senhor, eu quero falar do Salmo 150, mas antes, deixa eu te adorar. Deixa eu bendizer o teu nome, deixa eu glorificar o teu nome, deixa eu exaltar o teu nome, porque tu és santo, 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 digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. O salmo aqui, ele traz a ideia de instrumentos.
Ele traz a ideia de um povo que a gente poderia até usar na tradução, fazer um barulho, mas um barulho todo organizado, um barulho sendo conduzido por várias pessoas, mas em profunda adoração ao Senhor, um barulho pela qual quem pudesse ver e ouvir era contagiado a bendizer e adorar o nome do Senhor. Então aqui a conclusão traz o seguinte, a conclusão do saltério, esta extravagante convocação ao louvor, que busca, gente, no Salmo 50, mobilizar. Mobilizar sim. Então Deus colocou no meu coração, convoca o povo, convoca os meus escolhidos, fale com cada um nesta manhã. Eles devem neste dia se prostrar, adorar, buscar a minha presença. Gente, pensa nisso agora. Cada um que se aproximar dessa live, entender que Deus o convoca para o adorar, bendizer. Prepara aí o melhor louvor. Separa aí algo que você está aí, no seu coração ardendo em bendizer, louvar o Senhor. É o dia do milagre. Quando Deus habita em meus louvores, faz eu lembrar das primeiras ministrações no ITQ, aonde eu fiquei um tempo ali cooperando, ajudando, falando da palavra. E no ITQ, que é o Instituto Teológico da Quadrangular, para quem não sabe, as primeiras aulas que eu fui ali colocado para ministrar a de música, meu Deus, era um culto maravilhoso, era tudo que eu mais amava, ensinar sobre louvor, pegar meu instrumento e a classe adorando, a classe entrando, debaixo aqui do manto de adoração. Não tinha como não ter ali as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Ou seja, no momento que eu me prostro, no momento que eu começo a adorar o Senhor, o Espírito Santo se faz presente. E aquilo que você nem está esperando e nem imaginando, Ele lhe concede. Porque é um princípio de reconhecimento. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? O louvor do fundo está dizendo que Ele é poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é o nosso Deus que detém. Gente, Ele detém. Entenda o que eu vou dizer. Ele detém todo o poder. E se Ele detém todo o poder, aleluia, quem pode ir contra Ele? Quem pode dizer não em relação àquilo que Ele está dizendo? Sim, eu vou libertar. Sim, eu vou curar. Sim, eu vou trazer agora este homem, essa mulher, para conviver com a sua família. Tiro ele da UTI, tiro ele da prisão das drogas, arranco dele toda essa feitiçaria. Meu Deus, aleluia, porque Ele é poderoso, Ele detém todo o poder. E hoje, nesta manhã, Ele te convoca já. Me adore, me busque. Vem agora, cada um de vocês, exaltar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, aqui eu sou colocado como um querido atalaia, dizendo que eu fui colocado nesta manhã para mobilizar a todos aqueles que respiram, todos aqueles que Deus despertou e acordou neste dia. Mas para quê? Para louvar, bendizer, um ato espontâneo, sem reservas, adorando o Senhor, louvando o Senhor, contendo aí no seu coração gratidão, e não só gratidão, temor, porque o nosso Deus se faz presente. Ele, quando Ele observa os seus filhos, aquele pela qual Ele já escolheu a dedo, bem dizendo, louvando, meu Deus, aleluia, eu louvo o nosso Deus, todos os dias sou grato a Ele, porque eu lembro, gente, alguns meses atrás, a situação pela qual eu tinha desejo de falar, de louvar, mas me faltavam as forças. E hoje, quando eu me levanto, a primeira coisa que está na minha mente, já dá o bom dia, como eu venho dando bom dia ao meu melhor amigo, Espírito Santo, sendo grato a Ele, porque de mim sempre eu expresso adoração, louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. Salmo 150, verso 1, ele já traz para você uma chamada, a chamada que ele traz aqui, o salmista convoca, mas ele convocou agora para uma audiência, é nessa audiência que ele convoca, ele diz o seguinte: estou lhe convocando, e esta convocação é para louvar a Deus. Na onde? Em seu santuário celestial. Meu Jesus, não tem como eu não ir lá em Apocalipse, lembrar dos louvores que ali já estão ditos,
já estão sendo revelados para mim e para você. Então o salmista aqui, ó, o salmista, no Salmo 151 revela que esta convocação há de acontecer a toda a sua igreja, estando lá com ele, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Ele faz uma convocação, e na sua convocação, nesta audiência, ele já expressa para louvar a Deus em seu santuário celestial. Este Salmo, gente, 150 aqui, que nós estamos hoje aprendendo, ele, como outros, por exemplo, quando você vai no Salmo 113, 118, quando você vai no Salmo 120 ou 136, ou até mesmo 146, e chegando aqui no 150, ele abre e ele fecha com um chamado adoração. Eita, aleluia! A quem você tem adorado? A quem você dedica de fato a sua vida? A quem você expressa louvor e gratidão? Eu peço a Deus que seja o Senhor Criador dos céus e da terra. Eu peço a Deus que você tenha na sua mente o quanto Ele espera de mim, de você, a palavra pela qual Ele está esperando até agora. Que você expresse o que está no Salmo de número 150, que a gente está aqui meditando nesta manhã. Não só isso, para quem não sabe, até o termo santuário, que literalmente está dizendo lugar santo, meu Deus. Aqui, gente, está evidentemente, e até mesmo em aposição a grande extensão, ou seja, esses ambos termos que nós estamos falando aqui são sinônimos paralelos de céu, ou seja, o lar de Deus, quando você olha para o universo. Você já pensou nisso? Esses dias eu estava observando que a lua assim, a lua crescente, a lua cheia, a lua azul, tanta coisa que eu escutei, mas quem é que criou? A quem eu devo louvar a Deus? Pelo aquilo que os nossos olhos estão contemplando, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! O Salmo de número 150, verso 2, por exemplo, você vê ali que, contudo, todos esses atos poderosos de Deus e a sua grandeza incomparável exige de mim, de você, louvor, adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você consegue entender o que Deus está dizendo nesta manhã? Está dizendo o quanto você é grato a mim, meu Jesus. O quanto você tem me agradecido. Porque todo dia Deus te guarda, me guarda. Todos os dias Deus, por onde você está passando, Ele te livra de todo tipo de artimanha, de seta do inimigo, que peleja para que você não vá povoar o céu. Hoje, Deus está dizendo, eu já sei o que você precisa. Eu sei da sua situação. Eu sei o que está acontecendo no seu lar. Eu sei o que está acontecendo na sua mente, no seu corpo. Ei, Ele sabe. Louve ao Senhor. Seja grato a Deus. Porque hoje é o dia do Senhor entrar em cada lar, esperando que nós, que somos seres criados por Ele, venha bendizer o nome do Senhor Jesus. Deixa Ele agir aonde você não pode agir, e apenas glorifique a Deus. É como você lê na Bíblia, ó, esta batalha, você não vai precisar levantar a mão. Essa batalha, você não vai precisar sair da sua posição. Esta batalha, você não vai precisar lutar contra este inimigo que já é tão numeroso. Não, não precisa. Josafá, fica em paz. Fica tranquilo. Coloque seu nome aí. Aleluia. Fique tranquilo. Ele só pediu uma coisa, somente pediu uma coisinha para cada um deles. E eles entraram agora no ato de obediência. O quê? Adorar o Senhor. Glorificar a Deus. E Deus agiu. E Deus eliminou todos aqueles inimigos que eram numerosos. A mesma coisa, Deus diz agora, calma. Apenas me adore. Calma. Comece a me bendizer. Calma. Estou agindo. Calma. Adore o Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a glorificar a Deus. E Deus vai agir aonde a medicina não pode agir. E Deus vai agir aonde a justiça do homem, que é considerada como um trapo imundo. Deus é um Deus de justiça, Ele vai agir. Aonde não tem aí o que você estava dizendo, cadê o amor?
Deus é amor e Ele vai agir. Ele espera de mim agora e de você o quê? Adoração, reconhecimento que Ele é um Deus que criou o universo, que trouxe à existência tudo que até o dia de hoje você tem como conhecimento, provém dEle. E Ele vai nos conduzir à sala do trono. E nós lá, glória a Deus, vamos adorá-lo, vamos bendizer, vamos glorificar o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. O salmista aqui, gente, ele poderia ter citado muitos outros exemplos específicos em cada categoria que está sendo relatado no Salmo 150, que nós hoje estamos aprendendo junto. Louvar a abundância do seu poder e o propósito que nos une as mais diversas vozes, aleluia, no céu e na terra, em um tremendo hino sinfônico, aleluia, de louvor. Poderia, ele tinha entendimento, Deus deu a ele essa sabedoria, mas só o que ele cita aqui, para pensar agora. A você como eu, meu querido, que tem o dom de tocar ao nosso Deus através de instrumentos de corda ou de sopro. Como esse fundo de piano, você no seu teclado, no piano clássico, a Ele você venha bendizer cada toque, cada nota, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lembro-me que há alguns anos atrás, eu dizia à equipe de louvor, se você coloca isso diante do Senhor, você coloca essa nota, esse solo, este arpejo, para a glória de Deus, ao tocar isso, você tendo entendimento, espírito maligno serão expulsos, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Eu dizia isso à equipe, eu dizia a todos eles, tanto aqueles que tocavam como aqueles que iam ministrar a palavra cantada. Era horas de ensaio, de preparação, tudo porque o nome do Senhor fosse exaltado, glorificado, e a presença do Senhor viesse ali encher aquele local, aquela casa de oração. Hoje não é diferente. O princípio está em reconhecer quem é Deus. O princípio está em entender que Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Quando você vai no texto no Novo Testamento, no livro, onde cita que o inimigo, ao tentar a Jesus, depois de 40 dias, 40 noites, sem alimento, sem nada, ele já vai colocando coisas que às vezes a gente não para pensar, mas uma delas foi tão forte, tão fundamental, que ele revelou o que aconteceu quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, entregaram a ele o direito do que ele tinha. E entregando a ele, ele falou, tudo foi me entregue, mas eu te devolvo, calma, eu tenho aqui uma proposta para você, falando com Jesus como homem, o que muita gente não entende. Sabe quem gerou o Espírito, sabe quem gerou Jesus? Aleluia. Sabe quem que gerou Jesus? Sabe como é que foi a existência dele? Através do Espírito Santo. Lembra o que aconteceu? Como foi a manifestação quando ele nasceu? Você lembra o que os anjos fizeram? Será que eles ficaram só olhando, quietinho? Então ele foi gerado pelo Espírito Santo. É uma alma que a Bíblia diz que gera vida, vivificada, gera vida. É uma alma gerada pelo poder do Espírito Santo. O segundo Adão nos traz vida. O primeiro nos causou morte, morte espiritual. Acho que eu estou conseguindo ser um pouco mais simples agora, para que você compreenda que Jesus, ele aceitou e ele aceita toda adoração. Os anjos não podem aceitar, eles não aceitam, mas Jesus aceita porque ele é Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele gera vida em você e gera vida em mim. O primeiro Adão causou morte, morte espiritual, mas ele veio, gente, para nos trazer vida e vida com abundância. Como não adorar? Como não bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por isso o salmista é claro aqui. Ele fala de você louvar, mas louvar a abundância de seu poder. E o propósito aqui é que une as mais diversas vozes, aleluia, no céu, aleluia, na terra, em um tremendo hino sinfônico de louvor.
Bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito é o nosso Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, aleluia. Eu continuo dizendo a você, querido, que está comigo no Salmo 150, aqui traz a mim e a você o que é a celebração. O Salmo 150, 3 ao 5, vai nos levar a celebrar o Senhor, a bendizer ao Senhor. E além disso, esses versículos aqui citados, eles trazem para mim e para você exemplos do que estava acontecendo além das vozes, as vozes sendo acompanhadas, as vozes sendo ali, tem todo um apoio de instrumentos pela qual aqui é citado, e essa adoração verbal de Israel, que era de fato apropriado à sua cultura, hoje te alcançou, me alcançou, porque eu louvo o Senhor com as minhas palmas, eu louvo ao Senhor com os instrumentos pela qual Ele me deu, eu digo que foi Ele mesmo, que permitiu eu ter esse dom de entender e tocar esse instrumento pela qual muitas vezes eu me coloco de todo o coração para bendizer o nome do Senhor. Eu digo a você que hoje talvez não toque um violão, talvez não toque um violino, talvez não toque instrumento de corda, talvez não toque um teclado, um piano, um instrumento de sopro de metal, amém, mas você tem a voz e você tem aqui algo que eu acabei de fazer. Então comece a adorar, chame a existência agora aquilo que você talvez nunca imaginou, que é a doce presença do Senhor através da sua adoração. Aleluia, eu glorifico a Deus. Estamos aqui já fechando, gente, Salmo 150, aleluia. Aqui a Bíblia diz que eles lá, olha que coisa linda, eles dentro da cultura, que nós estamos falando aqui do verso 3, 5 do Salmo 150, mas eles incluíam o que? Instrumento de sopro, ou de corda, percussão. E tem uma coisa interessante, bem como também a dança, mas não é qualquer dança não, não é qualquer coisinha não, não é pulando, saltando de qualquer jeito não. Gente, tudo aqui traz o sentido da alegria, por isso que eu falo, Deus é um Deus festeiro. Quando alguém se arrepende, quando alguém realmente aceita Jesus, a festa no céu. Deus é um Deus festeiro, está aqui. Sopro, corda, percussão, danças. E não é a dança, como eu estou dizendo, como muitas vezes você vai pensar, é uma dança alegre, sabendo a quem estava gesticulando o seu braço, o seu corpo, em santidade, em respeito, em temor a um Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus! Tudo isso era usado, gente, na adoração de Israel, o povo escolhido ao Deus Jeová, ao nosso Deus Elohim, aleluia. Aqui, gente, com certeza, mas foi uma celebração de tamanho, olha bem, entenda a expressão, mas de tamanho barulho. Não tinha como alguém não perceber. Que festa é essa? Que alegria é essa? Que som é esse? Alguém diz, você não está entendendo? Estão adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Estão glorificando o nosso Deus, que criou o sol, a lua, as estrelas, o universo, essa terra e você. Aleluia! Fecho dizendo aqui, gente, aleluia. O Salmo 150, verso de número 6. Aqui ele fala sobre a culminação. Tendo lidado com ou onde ou como da adoração, o salmista agora aqui, ele traz algo que ele especificou a quem e para quem deve ser o meu louvor, a minha adoração. Não tem nada ligado às coisas da terra, não traz nada que venha querer trazer uma satisfação para a alma do homem. Não trata nada ligado àquilo que às vezes você está ouvindo, que tem muito mais a ver com a pessoa humana do que ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas aqui o Salmo 150, verso de número 6, ele traz agora onde e como da adoração. O salmista agora aqui, ele traz algo que é muito específico para mim e para você. Tudo que respira, ou seja, tudo que tem ar, tudo aquilo que foi criado nessa terra, e aqui também às vezes está lá, até no céu, que a gente entende isso, gente, deve louvar a Javé.
deve bendizer o Criador dos céus e da terra, deve se prostrar em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou seja, à luz do contexto, sem dúvida aqui, ele estava o que? Pensando em todos os tipos de pessoa. Este versículo, meu querido, é uma conclusão apropriada do livro, ou melhor dizendo, de Salmos. Por isso o Salmo 150, ele é uma doxologia, que conclui o livro de Salmos com um convite à adoração. Meu Jesus, lembra quando Moisés chegou para aquele que dizia que tinha poder, que mandava, desmandava, daquele que estava, vamos dizer, tendo entre a certa cobertura de 10, mas de 10 demônios, de 10 principados, que eles invocavam, adoravam, acreditando que até um deles poderia trazer a pessoa, a vida após morrer. Está entendendo? 10 principados que o Egito venerava e acreditavam que era de fato deuses. E a gente sabe que não. Olha, o eu sou, que a tradução, um dia eu entro nisso, não dá para a gente falar, não seria nem eu sou. A tradução de fato ali deveria ser outra para ser colocada. Mas ele usou o termo que a gente conhece por causa da tradução em português, eu sou. Pediu para deixar o povo partir, deixa meu povo ir. Para quê? Para passear, para ir para a praia, curtir sua nova casa, curtir a sua fazenda, curtir seu sítio, sai por aí, é assim? Está lá? Jamais. Mas ele diz 3 dias, eles vão viajar e vão chegar no local pela qual o próprio Deus falou com Moisés, se revelando lá na sarça. E o próprio Deus dizendo a ele, tira as sandálias do seu pé, o lugar que tu pisa é santo. Ele ainda tinha nos seus pés a sandália do Egito. Ele ainda tinha calçado nos seus pés aquilo que ele aprendeu, a cultura ligada ao Egito. E Deus pediu para ele tirar, e ele tirou. E Deus então começou a falar com ele. Deus deu toda a orientação a Moisés. Agora Moisés, diante daquele que dizia ser o Deus na terra. Você viu a guerra que foi, a luta que foi. Mas saíram e foram adorar a Deus. A mesma coisa vai acontecer, está para acontecer. Está para acontecer algo extraordinário. A igreja, num piscar de olhos, vai se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá todos nós vamos bendizer, vamos adorar, vamos louvar. Mas gente, para todos sempre, sempre. Então Deus nos convoca. É como fosse aqui, eu vou dizer aqui, um ensaio. Nós estamos ensaiando. Nós estamos nos preparando para o que vai de fato acontecer no céu. Então o salmista aqui, terminando, ele convoca todas as pessoas para louvar a Jeová por suas obras, gente, e grandeza. Aqui ele descreve como essa adoração pode ser feita, incluindo instrumentos musicais e dança. No final, ele afirma que tudo que tem fôlego deve louvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A mensagem aqui central, anote, a mensagem central do Salmo 150 é que todas as pessoas devem louvar a Deus, reconhecendo-o e reconhecendo também o seu poder e a grandeza. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, porque Ele é o nosso Deus poderoso, poderoso Deus, oh aleluia, digno de toda honra, de toda glória. É uma celebração alegre, barulhenta no sentido de tudo organizado, da grandeza de Deus, aleluia, e da sua criação. Nós somos as primícias de um Deus todo poderoso. Ei, te convido a adorar, te convido a bendizer, te convido a voltar a ser aquilo que você é na casa de oração. Te convido a se prostrar, pedir perdão ao Senhor, ou aceitando como o único, suficiente Salvador da tua alma. Te convido a tirar este tipo de música pela qual não invocava, mas trazia a tristeza, angústia, solidão, lágrima e muitas vezes confusão, porque não bendiz o nome do Senhor. Te convido nesta manhã a separar um louvor de adoração e bendizer, cantando ao Rei dos Reis, adorando ao Rei dos Reis para a glória dele. E eu digo amém, aleluia. Que esta palavra o Senhor venha atuar na tua mente,
quebrando todo tipo de fortaleza, destruindo tudo aquilo que foi inserido aí, que esta playlist, que muitas vezes, vem algo assim que você, em vez de se alegrar, causava muita tristeza, que agora você coloque esta nova playlist que tem como título Salmo de número 150 para a glória de Deus. Amém. E que Deus te abençoe. Meu querido, se Deus assim nos permitir, claro, segunda, sábado, estamos aqui falando algo da parte de Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Se você sentir no seu coração, é claro, compartilhe. Deixe cada um entender e compreender que hoje Ele convoca cada um de nós que respiramos a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Estaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, a partir das 9 horas da manhã, ou em memória de Ti, partiremos o pão e a ceia do Senhor, aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda, Osasco. Quer me conhecer? Quer conhecer a Bispa? Quer dizer, olha, estou lá ouvindo a palavra, acompanhando vocês naquela live, seja bem-vindo para a glória de Deus. Estaremos lá e será um prazer te conhecer. Que o Senhor Jesus, neste dia, corra, te alcançando, te grude, grudando, não te solte até aquele grande dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia, graça e paz.